Amém, meus irmãos, graça e paz, bom dia. Nós hoje vamos dar início à nossa série de mensagem que fala da natividade. Natividade, nós vamos falar do nascimento do menino Jesus. Qual a importância que devemos dar a essa cerimônia que a sociedade comemora há muitos anos? Qual o significado que ela tem para cada um de nós? Qual o significado que tem para a sociedade cristã? Nós vemos que o comércio ele está muito aquecido nessas épocas do ano, os mercados estão lotados, mas qual consciência, além da comunhão que essa festa nos proporciona, nós temos que ver aquilo que está por trás da comunhão. A nossa comunhão para o Natal, para o momento de nascimento, é entendermos que Cristo é que nos permite essa celebração. É Cristo que nos permite esse momento de comunhão em família e também nos permite um momento de comunhão com o seu corpo. E hoje nós estaremos aqui dando início a essa série, mostrando a comunhão que nós temos com Cristo a partir do seu nascimento, a qual Ele nos libertou do pecado e nos levou para um reino de luz. E nós vamos ver também aqui a comunhão que nós temos na Santa Ceia, que junta todo esse momento. O nascimento de Cristo e a morte de Cristo estão interligadas com um único propósito, porque Ele foi assunto aos céus, Ele ressuscitou, e hoje nós iremos entender o propósito do Natal, e nós iremos beber e comer simbolicamente do corpo de Cristo, entendendo que nós estamos fazendo isso como privilégio de sermos participantes do reino de Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nós iremos fazer a leitura de 7 versículos. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7 e após iremos fazer a exposição da palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. O tema desta mensagem é quando a luz rompe o silêncio. Nós iremos ver a luz de Cristo rompendo o silêncio da escuridão na humanidade. E essa mesma luz que foi anunciada 4.000 anos atrás, ou cerca de 3.000 anos atrás, é a mesma luz que rompe o silêncio na vida de cada um de nós e na vida daqueles que ainda há de conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Verso 1 diz assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, ele humilhou, no futuro cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, ele é chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aqui lida. Nós te pedimos do Teu Espírito para que em sabedoria, em mansidão, em paz, eu venha
trazer a exposição das tuas escrituras para os ouvidos dos meus irmãos, para os corações dos meus irmãos, que eu venha também ser impactado de tal forma que venha sair daqui quebrantado e sabendo a alegria deste momento de nascimento de Jesus. Um mundo que pairava com o espírito da morte sobre ele. Agora, nós que fomos enxertados na videira, nós somos e apreciamos o espírito de vida que paira sobre a vida de cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos por mais uma oportunidade de ouvirmos da tua palavra. Irmãos, então no versículo 1 nós vamos entender como estava o cenário do povo de Deus. Nós vamos entender que o profeta Isaías é levantado para falar com o reino de Judá. O profeta Isaías, ele começa a falar da decadência espiritual do povo de Deus. O profeta Isaías é levantado para falar para a corte da corrupção que estava sobre os líderes. Mas não só pelos líderes, mas também algo que estava endêmico, algo que estava em todo o povo de Deus, desde as maiores classes da sociedade à menor classe da sociedade. Todos estavam se corrompendo, todos estavam corrompidos, todos eram servos e participantes do povo de Deus, mas o coração deles estava totalmente afastado dos mandamentos de Deus. Então, nesse versículo 1, é um tópico que diz a escuridão que nós conhecemos. Vai dizer assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Todos nós e aquela sociedade conhecia a escuridão que estava pairando sobre eles. Todos conheciam a pecaminosidade que estava sobre o reino de Judá. Não somente no reino de Judá, mas se tratando aqui especificamente do reino de Judá, aonde o profeta Isaías está inserido, está exortando ao povo a voltar à centralidade da vontade do Senhor, e voltar à centralidade da vontade do Senhor era o povo voltar a ouvir a voz do Senhor. E o povo só continuaria voltando à centralidade do culto ao Senhor, da vida de santidade ao Senhor, se o povo se atentasse à palavra do Senhor. Não é diferente do tempo atual. As pessoas pairam em trevas, e até mesmo pessoas que estão inseridas no povo de Deus, porque se afastaram dos mandamentos do Senhor. Todos nós conhecemos o escuro. O profeta Isaías descreve o povo vivendo em uma terra que pairava à sombra da morte. Ele não está falando apenas de um apagão elétrico ou de uma crise política. Ele está descrevendo o estado da alma humana sem Deus. Ele está descrevendo o estado de pecaminosidade do coração do homem afastado do elo com o Santíssimo Senhor. E nós vamos ver que quando olhamos para esse cenário do reino de Judá, estava envolvido em uma grande corrupção. A corrupção se dava em todas as estruturas da vida do povo de Deus. A corrupção é na área política, na área civil e na área religiosa. Mas a corrupção estava tão grande que ela estava no coração de cada membro do reino de Judá, de cada membro participante do povo de Deus. O próprio Senhor se manifesta contra o seu povo. O próprio Senhor, em amor e em justiça, Ele exorta ao seu povo a voltar a ouvir a tua voz. No capítulo 1, o profeta Isaías, boca do Senhor, ele fala no versículo 3, que o boi reconhece a voz do seu dono e o jumento sabe aonde ele se alimenta, mas o povo não reconhecia a voz do seu Criador. E não é diferente do tempo de hoje. Até os animais e as plantas e os seres criados reconhecem as ordenanças estabelecidas por Deus. A natureza segue o fluxo divino estabelecido. Mas nós, seres humanos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes nós, por incredulidade, por um coração duro e corrompido, nós não reconhecemos a voz do nosso Senhor.
Meus irmãos, então o próprio Senhor se manifesta contra o seu povo, afirmando que eles não conheciam o seu próprio Criador. Ele comparou os líderes e os príncipes como o povo de Sodoma. Ele comparou o povo de Judá como o povo de Gomorra. Ele chama os líderes e os participantes daquela comunidade, pessoas que estavam desvirtuando o Evangelho. Eram pessoas que estavam adulterando a palavra do Senhor. Eles estavam adulterando toda a vida política, civil e religiosa. Porque todas essas esferas da vida são necessárias. A vida política é necessária, a vida civil é necessária, a vida religiosa é necessária, mas ela só se torna glória para o Senhor quando o coração do homem está voltado para a sua palavra. Porque nada adiantava, nada agradava ao Senhor. Os cultos, as festas, as cerimônias eram insuportáveis para o Senhor. Até quando o povo se reunia para falar do Senhor, até quando o povo se reunia para meramente fazer algo simbólico para o Senhor, cheirava mal as narinas do Senhor. As ofertas, os sacrifícios, as festas de lua nova, nada apagava a santa ira do Senhor contra o seu povo, pois nada adiantava se nós trazermos para a nossa atualidade, nada adianta nós virmos ao culto, nós bebermos da ceia, nós participarmos de escola bíblica, se o nosso coração não tiver voltado à palavra do Senhor. E o povo vivia no quê? Na mera religiosidade. O povo só batia carteira de membro de igreja, mas o povo não vivia como um membro celestial. E se olharmos para o cenário atual, se nós olharmos para o cenário quando nós estamos caídos, fracos, e qualquer um de nós estamos sujeitos a viver também fases da vida de queda, que nós não venhamos permanecer e que o Senhor nos livre da queda, mas quando nós vivemos essa sensação, a sensação é de estar perdido num labirinto. A gente caminha, a gente tenta acertar, a gente tenta ser bom, a gente tenta resolver a nossa vida, mas parece que sempre bate na mesma parede. Quando nós queremos ser senhor da nossa vida, nós, com certeza, iremos nos frustrar. Quando nós queremos governar com os nossos próprios princípios, é frustração na certa. E nós vimos que a ansiedade começa a ser o ar que respiramos. O medo do futuro é o nosso travesseiro. Então tudo parece desmoronar ao nosso redor e tudo começa a ficar volátil em nossa vida, porque nós não deixamos mais Deus governar a nossa vida, mas nós queremos governar a nossa própria vida com as nossas próprias leis e não mais escutando a voz do Senhor. Nós tentamos acender as nossas próprias velas. Quando nós estamos tratando de luz, a luz que rompe o silêncio, Jesus é essa luz, Jesus é esse fogo, mas nós queremos acender as próprias luzes da nossa vida, seja no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos, mas o vento da vida apaga todas as velas. Porque todas essas velas da nossa vida, elas são prazerosas. Nós devemos correr atrás de ser um bom profissional, nós devemos correr atrás de ter uma boa vida financeira, nós devemos correr atrás de ter um bom relacionamento sólido na presença do Senhor com uma pessoa, mas tudo isso feito por nós mesmos é como essa vela, que o vento irá apagar e ela não resistirá à temporalidade da vida. Mas quando tudo isso é buscado na eternidade, tudo isso ecoa na eternidade e será com efeito eterno em nossas vidas. Pois tudo isso, por mais que seja passageiro, irá glorificar ao Senhor. O ser humano, por si só, não consegue fabricar o amanhecer. Por isso que basta o nosso mal a cada dia. Se nós estamos aqui nesta manhã, porque a graça e misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas eu trago agora, para nós entrarmos na exposição de alguns tópicos desse texto. Nós demos a introdução do que é as trevas e o que é a luz. A luz começou a pairar na sociedade
desde a fundação do mundo, e é o que nós iremos ver, porque no versículo 2 vai dizer que eles não estão esperando ver a luz, mas que eles já viram a luz. Então o convite do texto hoje é perceber que a luz não vem de dentro de nós. Nós não emanamos luz por nós mesmos, mas nós refletimos a luz que vem da glória do trono de Deus. Ela invade a nossa vida e dissipa toda a treva interior. É o Senhor em nós e nós pelo Senhor, e assim nós iremos iluminar as vidas que estão ao nosso redor. Nós iremos reagir à luz divina que recebemos. E o primeiro ponto que eu quero trazer é do versículo 2 e versículo 3. O Deus que fala no passado sobre o futuro. Aqui o profeta Isaías, ele não está sendo só um profeta momentâneo. Ele não está falando somente do tempo presente. Ele está apontando para um tempo futuro, mas já afirmando que esse tempo futuro já tinha acontecido no passado e ele tinha total consciência da luz que ele recebeu desde a fundação do mundo. Versículo 2 e versículo 3 vai dizer assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Isaías, ele faz algo estranho aqui. A visão humana, limitada, que não tem capacidade de enxergar o futuro como o Senhor enxerga e todas as coisas já foram estabelecidas por Ele. Então Isaías, ele promete algo que vai acontecer 700 anos depois do seu plano de carreira profético. Isaías está apontando para a vinda do Messias. Isaías está apontando para a luz que vai raiar na humanidade, para a luz que vai dissipar todas as trevas. Mas é interessante que ele diz que o povo já andava em treva. Ele diz que o povo já estava no apagão, mas ele também mostra que o povo já tinha visto essa luz. Porque ele diz não verá. Porque o verbo não é no futuro, mas o verbo é no presente. O povo viu grande luz. Porque para Deus a sua salvação não é uma possibilidade, é um fato. Nós vivemos ansiosos, como será? Será que vou conseguir? Será que Deus vai me perdoar? Será que vou vencer esse vício? Mas Deus olha para você e diz, está feito. A alegria que Ele promete não é um talvez, é como a alegria da colheita desses ceifadores. Imagine um fazendeiro que trabalhou o ano inteiro, suou, chorou com a seca, e de repente ele viu o seu celeiro cheio. O trabalho acabou, mas o descanso chegou. É que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, porque eles já viram a luz. Por quê? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, em favor da minha e da sua vida. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo já estava preparado desde o teu trono de glória para descer, se encarnar como um homem, como Deus, para morrer por mim e por você. Então, para o homem de Deus não era novidade que a grande luz iria resplandecer no futuro, mas ela já estava se resplandecendo em sua vida, mas ele aguardava a concretização material da vinda de Jesus. E a aplicação para nossas vidas, porque nós temos que ver o contexto passado e o contexto atual. Pare de viver como se o tempo final da sua história dependesse da sua força. Se for pela sua força, será fadiga e cansaço. O roteiro já foi escrito pela graça. Deus já viu o fim. E no fim, a luz de Jesus alcança a sua vida, ela vence os pecados e ela brilha através de você. Segundo ponto, a vitória dos vasos quebrados, a quebra do jugo. O profeta Isaías lembra muito bem do que aconteceu
com Gideão. Isaías faz questão de mostrar que o Senhor utiliza daquilo que há de menor para fazer algo extraordinário e mostrar que nós não temos forças em nós mesmos, mas que nós dependemos da sua graça e misericórdia para glorificar o teu santo nome. Versículo 4, versículo 5 diz assim: porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda bota de guerreiro usada no combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Irmãos, o texto diz que Deus quebrou o peso que estava sobre os nossos ombros, como no dia de Midian. Será que nós lembramos o que aconteceu no dia de Midian? Foi quando Gideão venceu um gigante exército com apenas 300 homens. Gideão tinha 32 mil homens ao seu favor, mas o Senhor reduziu a apenas 300 homens, com pote de barros e tochas, sem espada e força bruta. Deus ama fazer isso. Ele nos ama pegar como vasos quebrados, para envergonhar o que é forte. O jugo, aquela canga de madeira que se colocava no boi para arar, para fazer o trabalho a qual era estabelecido, que eles usavam, representava tudo que nos escravizava. O jugo que estava sobre nós era o peso da culpa, o peso de tentar ser perfeito, o peso do pecado que não conseguirmos largar. Nós tentamos quebrar o jugo fazendo força. Vou me esforçar mais, vou ser uma pessoa melhor. Mas Isaías diz: não, quem quebra o jugo na vida de cada um de nós é o próprio Deus. É Ele que, por intermédio de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo age e sela com sangue a nossa vida, é aí que esse jugo é desfeito em cada um de nós. Nós devemos entender a profundidade simples que o Evangelho nos traz. O cristianismo não é uma escada que faz você subir até Deus. É ao contrário, é como Jacó viu, é Deus descendo até ele, é o Senhor vindo até nós. Não somos nós que buscamos ao Senhor, mas é o Senhor que nos busca, e nós reagimos a essa busca de maneira incansável e de maneira voluntária, porque o seu Espírito já faz parte de nós, porque nós estávamos quebrados demais para subir, mas agora a guerra acabou, as botas de guerreiro foram queimadas. Você não precisa lutar mais para ser aceito, você já foi aceito pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos algumas aplicações contra a autossuficiência, o jugo pesado da Assíria, do povo que estava assolando como navalha estabelecida pelo Senhor para trazer ordem, mas também para trazer um momento de caos para o povo entender que se fosse por eles, eles iriam cair pelos seus próprios inimigos. Mas hoje o jugo da Assíria se simboliza na lei e no pecado. Nós tentamos nos salvar sendo pessoas boas, mas esse jugo é impossível de carregar. A teologia da cruz nos chama a mostrar que as botas barulhentas e as capas manchadas de sangue serão queimadas. A paz de Deus não vem mais por guerras humanas, como o apóstolo Paulo diz. A guerra não é contra a carne, mas é contra os espíritos malignos. Mas nós vencemos ela pelo fogo que vem do Espírito e pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário. João Calvino vai nos lembrar que Cristo ele quebra o jugo não para ficarmos soltos no vácuo da vida, mas para trocarmos o Senhor cruel que reinava em nossas vidas, que era Satanás que impunha o pecado sobre nós, mas agora é o Senhor amável Jesus Cristo que guia nossas vidas. E a pergunta que eu faço para nós irmos caminhando: você está cansado de lutar contra os seus vícios com sua própria força? Lembre-se de Midian. Pare de confiar nos seus 32 mil soldados, seus métodos, suas forças de vontade, e confie no Deus que vence com barros quebrados. Eu e você somos barros quebrados na mão do olheiro, e Ele nos usa para glorificar o teu santo nome. Versículo 6.
vai dizer assim, nós vamos ver um menino e 4 remédios para a nossa vida. Versículo 6 diz que, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe do Shalom, Príncipe da Paz. Como Deus resolve o problema do universo, como Deus resolve o mal no mundo, como Deus resolve o pecado no mundo. O Senhor não envia um batalhão, o Senhor envia um bebê, um menino que nasceu, mas esse menino foi o filho que Ele nos deu para trazer salvação para todo que nele crê, porque não irá perecer, mas terá vida eterna. Basta Cristo na sua vida e você é liberto, e você é chamado a viver uma vida de comunhão com Ele. Você é chamado a viver uma vida de eternidade. Isaías nos dá 4 nomes para esse menino, e nós vamos caminhar para o final. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Para você que está confuso, Isaías nos mostra que o mundo pode estar cheio de opiniões, mas Jesus não dá apenas conselhos, Ele tem o plano perfeito para a sua vida, e é o plano de salvação. Quando você não souber para onde ir, pare de ouvir as vozes da sua cabeça e de pessoas ao seu redor, e olhe para Ele. Ele é a sabedoria que desenhou o mundo, então Ele sabe o caminho que levará você de volta para a comunhão com Ele. Ele é o Deus forte para você que está exausto. Ele não apenas é um amigo simpático, Ele não é apenas o Cristo pop, Ele não é apenas o Cristo da cultura secular, Ele é um Deus guerreiro, Ele tem o poder que você não tem, Ele suportou a cruz, Ele suportou a ira, Ele venceu a morte, Ele carregou o mundo nas costas, Ele aguenta carregar o meu e o seu problema, Ele aguenta e Ele pode nos purificar de todo e qualquer pecado. Ele é o Pai da eternidade. Para quem se sente sozinho, para quem se sente na solidão, na escuridão da vida, da alma, tudo nessa vida é temporário. Pai, mãe, esposa, filho, carros, bens, pessoas vão embora, pais falham, mas Ele é o Pai que fica conosco. Ele é a origem da vida. Ele não tem data de validade. Você nunca, jamais será órfão de pai, porque você tem um Pai bondoso, misericordioso e amoroso que entregou o seu único filho na cruz do Calvário. Último, Príncipe da Paz, para quem está em guerra com o mundo exterior e com o mundo interior, com sua mente, com a sua alma, com seus conflitos, com guerra em família, guerra com o espelho, guerra com você mesmo, guerra com o próprio Deus. Jesus assinou o tratado de paz em nossas vidas com o seu próprio sangue. Ele não assinou com uma caneta, mas Ele assinou com sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos reconcilia, Ele junta as peças quebradas do tabuleiro divino de Deus e nos enxerta nele como figura e como peça fundamental do povo de Deus. E concluímos a mensagem aqui no versículo 7. O zelo que nos chama. E que zelo é esse? Ele será descendente do rei de Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça. Se nós somos igreja, participante do reino de Deus, nós temos que ter o compromisso de pregar com verdade e com justiça a sua palavra. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Como podemos ter certeza de que tudo isso é verdade? Algo que foi dito há cerca de 3.000 anos atrás. Mas o capítulo 7 termina com um verso estrondante e faz com que nós venhamos a ter esperança. Não é por nós, mas é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. O mesmo zelo do Senhor com o povo no Egito, com o povo na Babilônia, com o povo vivendo sobre o jugo do Império Romano, com o povo sendo perseguido na história da igreja, com o povo atual, é o mesmo zelo que continua na minha e na sua vida. Zelo é um amor intenso, é um amor que não aceita perder o que ama. A garantia da sua salvação não é o tamanho da sua fé, mas é o tamanho do zelo de Deus por você. Se dependesse de nós segurarmos a mão de Deus, já teríamos soltado há muito tempo.
na primeira tempestade, mas a boa notícia é: Deus está segurando a sua mão através de Cristo Jesus. Se coloque de pé. A luz brilhou, o jugo foi quebrado, o menino nasceu. Não tente lutar sozinho no escuro, renda-se a essa luz. Dezembro é motivo de nós celebrarmos o Natal em comunhão com a nossa família, com nossos amigos, com os nossos entes queridos, entendendo que a luz divina do Senhor brilhou através da pessoa de Jesus Cristo. A minha oração depois desse louvor é para que o Senhor venha sobre a nossa fadiga de tentarmos algo sem Ele. Agradecer porque a luz não depende de nós, mas depende do sol divino que brilha todo dia em nossa vida. Que o seu governo de paz comece a partir de hoje, na minha e na sua vida. Nós vamos a um louvor e depois a uma oração.